irmãos, queridas irmãs, nós agradecemos a presença de Vossa Caridade aqui hoje. Nós estamos celebrando esta Santa Missa dentro desta oitava de Pentecostes. Então, como nós explicamos ontem, a oitava de Pentecostes, quer dizer, toda essa semana que nós celebramos na igreja, a festa do derramamento do Espírito Santo, ela tem uma importância enorme, na medida em que, se nós não conhecemos o Espírito Santo, nós não podemos conhecer a Igreja Católica. Porque assim como o Filho de Deus foi gerado à imagem de Deus Pai, a Igreja Católica, de certa forma, ela é gerada a partir do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que dá para ela uma alma, uma vida. E é Ele que faz com que essa igreja seja reconhecida com o mesmo pensamento dele. Então por isso que ontem nós estávamos considerando esse caso de que no Evangelho Nosso Senhor chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade, e hoje em dia eles não usam essa expressão mais. Você pode ver. Todos os documentos, homilias, pronunciamentos falam o Espírito nos conduza, o Espírito faz não sei o quê, o Espírito, no máximo que eles vão falar de vez em quando, o Espírito Santo, para dizer que Espírito que é aquele. Aí falam, não, é o Espírito Santo. Mas Espírito da Verdade, jamais. E outra coisa que nós comentávamos também é o estranho procedimento de, numa reforma litúrgica que eles fizeram ali, na época de Paulo VI, presumivelmente com o interesse de melhorar a devoção dos fiéis, a participação na liturgia, a aprendizado das leituras, que, puxa vida, nós não temos quase leituras, tem que ter muita leitura, tem que ler muita Bíblia, você tem que ler a Bíblia o tempo todo. Dia e noite você tem que ficar lendo a Bíblia. Né? Então essa doença protestante de querer toda hora leitura, mas curiosamente, com esses pretextos, ao invés deles acrescentarem, simplesmente retiraram da liturgia a oitava de Pentecostes. Agora, como? Mas nós não estamos fazendo uma igreja mais carismática? Nós não estamos querendo mais leituras? Né? Tem mais leituras próprias no missal, leituras próprias. Cada dia tem uma leitura. Cada dia. Hoje tinha 2 leituras, tinha um evangelho maravilhoso. Nós não podemos tirar isso? Ah, não, pode. Essa pode. A oitava de Pentecostes pode tirar. Então, curiosamente, essa oitava desapareceu. E aí, o pessoal vai lá em Chartres, faz a peregrinação, como fizeram agora aí, assistem missa de um bispo inválido, vão cantar ali louvores a Deus e, segundo eles, vão fazer uma pressão para poder as autoridades quererem ter mais a missa tradicional. Com isso, vamos fazer uma pressão, como se a igreja vivesse de democracia, de pressão do povo, passeatas, né? Fazer uma passeata para poder ver se convence o Bergoglio a parar de perseguir, afinal de contas, é tão bonita a missa tradicional. Né? Essas pessoas, coitadas, eles não percebem para quem que eles estão trabalhando. Eles não trabalham para o Espírito Santo. Eles trabalham para uma estrutura. E quem ganha? Tinha tantas pessoas, quem que está ganhando? A estrutura. Veja quantas pessoas nós tivemos ali, todos muito bem controladinhos, porque agora só pode celebrar a missa tradicional aqueles padres que se comprometeram ali de fazer uma homilia bem direcionada, né, para poder não levar a missa tradicional para aquilo que Bergoglio chama de ideologismo. Sabe qual que é o problema? O problema é que esses padres, principalmente quando eles são novos, eles começam a celebrar a missa tradicional, depois eles começam a se empolgar pela doutrina e começam a ter um ideologismo. E o que ele chama de ideologismo, na verdade, é pensamento católico. Assim, ai meu Deus, estou começando a ter a fé católica. Está vindo um ideologismo aqui. Vou ser destruído. Então, imediatamente ele fala, eu preciso me converter desse ideologismo. Não posso ter a fé católica. Eu tenho que ser aberto a todas as religiões. Afinal, Deus está em todos os lugares.
E é exatamente por causa desse ecumenismo, porque o ecumenismo não é ideologismo, não. Isso é mente elevada, entendeu? Isso é o conhecimento das coisas mais profundas. Né? Isso não é ideologismo. Ideologismo é você ficar com esse negócio de voltar ao passado, coisas antigas, liturgias, doutrinas, magistério de uma igreja dos séculos 19, 18, imagina? Que ideologismo louco! Né? Então é tudo assim. Só que nessa consideração, você vai perceber o motivo deles terem tirado a oitava de Pentecostes, como nós dissemos ontem. Simplesmente porque ali estão evangelhos que não tem como ser incluídos na liturgia moderna, como é o caso desse de hoje. Então todos esses textos do evangelho, que são com certeza muito importantes, eles são antiecumênicos. E esses textos não podem entrar nesse novo sistema. Não posso falar ideologia, não, porque para eles não é ideologia. A ideologia somos nós, que temos uma ideologia ultrapassada. Para eles é simplesmente uma nova mentalidade, um novo modelo. Né? Então, nesse novo modelo, nada disso. Então, é aqui que vem o coração do problema, e é por isso que eu considero que a oitava de Pentecostes, ela é realmente um momento muito rico de graças e de reflexão para nos ajudar a entrar no espírito do verdadeiro catolicismo, que é a própria lógica do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não foi derramado ali para os apóstolos, para eles saírem falando nas línguas das outras pessoas, para eles se tornarem amiguinhos das outras pessoas. Estou falando a sua língua. Agora nós vamos conversar, agora nós vamos ser amigos, nós vamos fazer o diálogo. Qual que é a sua religião? Não, minha religião é tal. Não, mas diálogo. Diálogo. Fala a sua língua e agora o Espírito Santo me deu a sua língua para eu fazer um diálogo com você, para respeitar o tanto que a sua religião é bonita e pronto, depois eu volto para minha casa e falo, não. O Espírito Santo deu a língua para aquela pessoa falar, olha, é agora, batismo ou inferno. Ou converte, tem essa oportunidade agora. Ou você entra na igreja, ou não tem mais salvação. É assim o discurso. Assim São Pedro, assim São Paulo, assim Filipe. Todos os Atos dos Apóstolos estão escrevendo isso. Ou a gente aceita a liturgia da igreja e toda a escritura, ou a gente aceita esse novo modelo. Não tem como as duas coisas, ao mesmo tempo, serem a mesma igreja católica. Então é uma coisa simples de explicar, mas que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem entender. Então o que diz Jesus? Veja o que diz ali nesse evangelho. Omnis qui venit ad me. Ninguém vem a mim se o Pai primeiro não o atrai. E aqui foi que a gente estava justamente hoje comentando nas matinas, que é a explicação belíssima de Santo Agostinho, quando ele mostra por que Jesus falou assim. Olha, é necessário que o Pai atraia para Jesus. Imagina. Ora, se Jesus fosse uma criatura, ou se ele fosse menos do que o Pai, não teria sentido o Pai atrair para ele. Para o Filho. Por quê? Porque se o Pai é Deus e o Filho não é Deus, ou se o Filho é menor do que Deus, então é o Filho que tem que atrair para o Pai e falar, não, é o Pai. Eu não sou nada, eu sou uma criatura, eu sou menor do que Deus. Mas não, ele está dizendo no Evangelho que o Pai atrai para ele. E essa atração, aqui o Espírito Santo é chamada a atração que o Pai envia para a pessoa. Ou seja, o Espírito Santo ele atua para que o Pai consiga esse efeito de atrair aquela pessoa para o Filho. Então veja que bonito isso. Nessa nossa lógica, desse Evangelho segundo São João, que aqui está no capítulo 6, a partir do versículo 44, quer dizer que nessa perspectiva, a igreja ela é atraída. E ela é atraída para quem? Para o esposo. Quem atrai? O Espírito Santo. E quem manda o Espírito Santo? O Pai. Para quê? Para que a pessoa se apaixone pelo Filho. E uma vez atraída pelo Filho, ela vem ao Filho. E aí Santo Agostinho vai nos
questionar, dizendo, ah, mas você poderia dizer, mas, afinal de contas, eu creio por um ato de fé, um ato racional. E eu vou a Cristo pela fé. Como que o Evangelho está dizendo que eu vou a Cristo porque eu sou atraído? Então ele coloca também essa questão. E ele mesmo responde, dizendo assim, que se primeiro a gente não for atraído, a gente depois não chega na fé. Primeiro vem essa atração, que já é o Espírito Santo trabalhando. Depois a pessoa entende a doutrina. Aí ela dá o consentimento. No que ela dá o consentimento, ela começa a ter a fé. Então ela vai para o batismo. No que ela vai para o batismo, ela já aperfeiçoa a fé, recebendo aquele dom, aquela virtude teologal da fé, que depois vai se aprofundar também pela virtude da esperança e vai alcançar a virtude da caridade. Olha só, tudo isso é um trabalho do Espírito Santo. Quer dizer que ele começa atraindo e ele depois leva a pessoa para os sacramentos. E nos sacramentos e das virtudes teologais, ele leva a pessoa até a perfeição da caridade. Todo o trabalho do Espírito Santo. Por isso que, como nós dizíamos ontem, tudo isso está descrito na oitava de Pentecostes. É uma coisa impressionante. Cada dia é um sacramento. Então ontem nós falamos do sacramento da ordem. Hoje nós estamos falando do sacramento da Eucaristia. Jesus fala, eu sou o pão vivo. E foi dado para a vida do mundo. Então o sacramento é isso, é vida. E vida que é transmitida pelo Espírito de Deus. Agora, a igreja, que é espiritual, nos dá um alimento material. E isso é interessante porque desde o momento que Jesus começou com esse discurso, já teve uns que abandonaram. Porque eles acharam que aquilo ali era muito carnal. Não vai dar carne para a gente comer. O sujeito está falando em religião, depois vai dar uma carne dele para a gente comer. Por favor, né? Vamos procurar outra coisa. Mas é aquela tendência, nós explicamos várias vezes já, dessa gnose. A gnose é sempre isso. E isso já tinha na época, hein? A gnose veio lá da antiguidade. Na época de Cristo, gnose era fortíssima. Tanto que saiu o cristianismo, saiu a gnose cristã junto. Gnose, entre aspas, cristã, herética, saiu junto. E o herético Ário, que Santo Agostinho comenta também na leitura das matinas, veio da onde? De Alexandria, a capital da gnose. Capital ali de todo o intelectualismo e o espiritualismo do Egito. Essa é a mãe de todas as heresias. E esse pobre desse Ário, que era sacerdote de Alexandria, começou a dizer, não, mas Cristo não pode ser Deus igual ao Pai. Imagina, Deus, ali, carne, homem. Não. Por favor, né? Ele é um menorzinho. Ele é muito bom. Muito alto. Maior do que todos. Mas Deus não. Deus ele não pode ser. Agora, é aqui que Santo Agostinho faz o questionamento e diz, o que você diz, Ário? O que você está dizendo, seu herético? Vai questionando ali nas leituras das matinas. Você não vai encontrar isso na liturgia das horas modernas, não. Está lá, ele fazendo questionamento. Ário, responde para mim, quem é Cristo para você? E ele mesmo dizendo, Cristo para mim é menor do que o Pai. E ele então questiona Ário. Mas como você pode dizer que ele é menor do que o Pai se o Espírito Santo atrai as pessoas para Cristo? Por ordem do Pai. Que o Pai quer que as pessoas amem a Cristo. E se eles amam a Cristo, eles amam o Pai. Se eles chegam em Cristo, eles chegam no Pai. Porque Ele e o Pai são um. Ele e o Pai são duas pessoas iguais, da mesma natureza, sendo que o Pai gerou o Filho. O Filho se atraiu pelo Pai, porque, é claro, eles são idênticos, vamos dizer assim. Então, a imagem, que é o Filho, se atrai para o Pai. Portanto, o Filho ama o Pai com todo o seu amor. E o Pai retribui esse amor ao Filho. Mas ninguém pode chegar ao Pai se não for pelo Filho. E por sua vez, esse evangelho de hoje também está dizendo que ninguém pode chegar ao Filho se não for pelo Pai. Passando pela essa atração, por essa
esse chamado, esse apelo do Espírito Santo, que faz com que o coração da pessoa, ao invés de se atrair pelas coisas naturais, porque são as coisas naturais que nos atraem, né? O Espírito Santo desperta naquela pessoa uma atração sobrenatural pelo Filho de Deus. Então hoje nós estamos falando desse sacramento da Eucaristia, porque o sacramento da Eucaristia é uma carne, mas é uma carne deliciosa e espiritual. E nós não podemos cair nessa gnose de viver um mundo espiritualista, porque a nossa religião é a da encarnação. E a encarnação não combina com a gnose da Alexandria. Por isso que essa cidade foi destruída. Tudo que tinha ali. E senão eles nunca iam acabar de produzir heresia. Tudo que você pensar, produziu ali. Mas isso, é claro, se espalhou pelo mundo. Acabou o foco daquela cidade ali, daquele contexto, daquela religião, vamos dizer assim, que veio dos gregos, aquele espiritualismo, que por sua vez foi quem fundou todo esse movimento de terra-globo, de heliocentrismo. Ele já começou lá na antiguidade. Tudo isso é gnose. Isso é pura gnose. Então, nós, quando somos cristãos, a gente tem que estar sempre muito advertido contra o materialismo dos judeus e contra a gnose desses gregos que projetaram uma filosofia em forma de religião antes de Cristo e que contaminou o cristianismo e que, graças à Igreja Católica, graças à ação do Espírito da Verdade, tudo isso foi dizimado, mas permanece hoje. Em forma de religiões esotéricas, nova era, tudo isso veio lá do Egito. O demônio faz subir essa fumaça até hoje. Então é por isso que é muito importante essa oitava de Pentecostes. Como nós estamos hoje celebrando e como esse evangelho vai nos mostrar de forma perfeita, de tal maneira que nós somos apacentados. Quer dizer, a figura que Jesus coloca aqui é de que nós sejamos apacentados por esse alimento celestial, que é a Eucaristia. Então a Eucaristia para nós não é simplesmente o pão que nós recebemos para ter a presença de Jesus, mas literalmente para nos nutrir na nossa vida espiritual. Ou você come, ou você está fraco e você perde, você morre. Você tem que comer desse pão. Tem que se alimentar dessa vida celeste, dessa vida espiritual que Jesus nos dá através da sua carne material, que aconteceu ali desde o mistério da encarnação e que depois nos é dada pelo sacramento por causa da ação do Espírito Santo. Por isso que é importante também comentar sobre os dons, como nós estávamos falando ontem, que o Espírito Santo tem os 7 dons e esses 7 dons, eles nos ajudam a viver os 7 sacramentos. E tudo dentro do 7, que é o número da criação e é o número do Espírito Santo. Tudo isso tem uma lógica. E não é à toa que Pentecostes vem 50 dias depois da Páscoa. Mas não é 50. 50 é o dia dele. Mas na verdade você conta 49. Porque você saiu da Páscoa, 49 dias depois, pronto, o dia seguinte é Pentecostes. Quer dizer, 7 vezes 7. Então tudo isso. Primeiro Deus faz a libertação na Páscoa. Depois ele derrama o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que faz aquilo se tornar vida. Se tornar uma igreja. Então isso aconteceu no Antigo Testamento igual. Primeiro libertou do Egito. Falou, ó, agora libertei do Egito, vocês estão livres. Mas não é assim, vocês estão livres para fazer o que quiser. Agora nós vamos dar a lei. Então veio, 49 dias depois, Deus enviou aquelas trovoadas lá no Sinai e deu a lei. Falou, agora vamos observar a lei e vamos fazer uma aliança aqui. Então, aí veio Pentecostes. O Novo Testamento é a mesma coisa. Jesus foi lá, nos libertou na cruz. É uma libertação, a Páscoa. 49 dias depois, não, agora vão receber o Espírito Santo, porque vocês precisam ser uma igreja. Não é só receber aí uma mensagem, qual faz os protestantes. Ah, não, tem uma mensagem, já entendi a Bíblia. Pronto, agora tá bom. Não, vocês têm que ser uma igreja. E essa igreja é governada por uma autoridade. Essa igreja tem sacramentos
Essa igreja tem uma força, tem uma lógica, tem uma doutrina, tem uma organização. Tudo isso aqui é o Espírito Santo que comanda. Isso aqui não é inventado pelos homens, não. É o Espírito Santo que comanda. E quem é protestante é contra o Espírito Santo. Eles aceitam o Filho, mas não aceitam o Espírito Santo. Assim como os judeus não aceitam o Filho. Então não adianta. Ou você aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou você não entra no céu. Não adianta a pessoa só aceitar o Pai. Ah, não, aceita o Pai. O outro diz, não, aceita o Pai e o Filho. Não, mas cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo também. É sério? E como que você aceita o Espírito Santo? Aceitando tudo que foi feito pela igreja. Porque quem trabalha na igreja é o Espírito Santo, não é outra pessoa. Ah, mas teve 200 e tantos papas. Como que a gente vai saber? Meu amigo, você não tem que saber nada. Tem que simplesmente entender que é o Espírito Santo que trabalha. Pronto. Ele fez a parte dele, fez o trabalhinho dele. Mas quem está ensinando ali é o Espírito Santo. Então é aqui que a gente começa a perceber, através dessa oitava, que eu estou explicando, fazendo essa propaganda, porque as pessoas não conhecem isso. E isso tudo faz parte da nossa religião. Só que eles tiraram tudo isso. Eles falam, não, esquece. Vamos fazer as pessoas esquecer disso, senão a gente não consegue fazer outra coisa. Porque isso aqui, imagina a força de um oitavo do Espírito Santo. Como é que você vai fazer uma igreja nova, lendo esses evangelhos todo dia aí, falando que é só assim que se salva, que é só o Espírito Santo é assim desse jeito? Não consegue. Então, o dom do Espírito Santo que nós buscamos hoje é justamente o dom da ciência. Porque o dom da ciência é que nos faz ter equilíbrio para usar das coisas materiais sem deixar as coisas espirituais. E não ficar também só no espiritual, como é o caso desses gnósticos. Mas também ter uma lógica material da nossa vida, da nossa presença. O que a gente tem ali no dia a dia. Como que a gente come, como que a gente vive, como que a gente vai desenvolver a nossa vida humana na Terra. Tudo isso aí é a ciência. Isso é a ciência. Nessa coisa que eles fazem hoje em dia. O dom da ciência. A pessoa sabe exato, não, eu sei como é que eu faço isso, sei como é que eu faço a natureza, como é que eu tenho que tratar com isso, como é que eu tenho que tratar a terra e tal. Todas essas pessoas sabiam. Eles não precisam nem de tecnologia. Eles têm o dom da ciência para entender todas as coisas. Por isso que fala naquela passagem no Antigo Testamento, Omnia scientia habet voces. Quer dizer que lá no livro da sabedoria está dizendo que o Espírito Santo deu voz a todo tipo de ciência. E aquilo ali a gente entendeu por esse dom. Pensa bem. Agora, todas essas coisas dependem da nossa adesão, da nossa submissão à fé. Porque se eu não entro pela porta, como diz ontem o Evangelho, eu não sou capaz de ter a referência da igreja para eu poder, a partir da igreja, levar a minha vida espiritual. Então, essas homilias ou conferências que nós estamos fazendo durante essa semana têm por objetivo explicar para as pessoas que todos nós batizados precisamos ter uma vida espiritual. Uma vida espiritual que realmente corresponda ao que Deus pede de nós. E que esteja, através do estado de graça, produzindo esses frutos do Espírito que vêm pela nossa vida de oração, pela nossa vida de união com Deus. Mas nada disso é possível se primeira pessoa não ter referência da fé. Porque é pela fé que começa todas as coisas. E essa fé, essa verdade que o Espírito Santo nos comunica na igreja, não em outra forma, só na igreja, ele comunica a verdade. E essa verdade da única igreja é transmitida para nós termos a referência da verdadeira fé. Não basta ter qualquer fé, nem ter qualquer igreja. E é por isso, então, que diz ali o Salmo 67, que a gente também está comentando essa semana, que é o Salmo do Espírito Santo, né, por excelência. E nesse Salmo diz ali, intermédios cleros, pene columba de argentate, em médio áureo. Então, quer dizer, o que é essa visão mística que nos dá aí o Salmo 67? Que no meio dos cleros, aqui dos cleros, a impressão de clérigo, mas pode ser também no meio do deserto, quer dizer, das pairagens do deserto, também chama de cleros.
Então vem ali a pena de uma coluna pomba, de argentada, quer dizer, prateada, com brilhos de ouro. Olha só a interpretação. Agora vamos ver a interpretação, porque nós lendo isso não entende nada, né? E quando a pessoa, igual nós comentamos ontem, quando a pessoa vai traduzir, não, mas a Vulgata está dizendo isso aqui, não. Isso aqui as pessoas não entendem. Vamos traduzir outra coisa. Aí eles colocam lá, não, porque uma pomba belíssima que apareceu e que nós ficamos vendo. Entendeu? Não, traduz literalmente o que diz ali a Bíblia em latim. A Bíblia é aprovada pela igreja. Tão simples. Então vem a interpretação seguinte, que a prata representa as coisas naturais. Então a riqueza das coisas naturais estão ali. Enquanto que o ouro representa a expressão das coisas sobrenaturais. Então esse Espírito Santo, que é essa pomba, que está voando em cima dos cléros, ou seja, em cima daquele lugar ali onde a igreja está reunida, o Espírito Santo está pairando ali. E ele está com o brilho de ouro esverdeado, às vezes alguém dá essa ouro esverdeado, dá essa tradução também, ou de ouro reluzente. Mas esse brilho de ouro reluzente é justamente a expressão, a revelação das coisas sobrenaturais. Mas as penas são de prata. Por quê? Porque também dá ciência para nós vivermos corretamente as coisas materiais. Então aqui, essa pena de prata é o dom da ciência. E esse brilho dourado, né, que é de ouro, é o dom da sabedoria. Então, os dois, aparentemente contraditórios, estão ali no mesmo Espírito Santo, porque a igreja não é gnóstica, espiritualista, e a igreja também não é materialista, como vem aí os protestantes, judeus e a maioria dos católicos modernos, ficam hoje em dia numa religião puramente material. Aí eu preciso de alguma coisa, eu faço uma novena e pronto, e é uma vida só assim, eu peço a Deus e acabou. Não tem um acesso ao mundo sobrenatural. Por isso que chega na hora de que alguém morre, todo mundo desespera, porque eu nem sei que existe um mundo sobrenatural, será que existe o céu mesmo? Então, ele é capaz de levar uma religião a vida inteira e nem se perguntar se existe o céu. Essa é a religião materialista. Então, tendo esse entendimento, nós podemos hoje fazer mais um dia dentro dessa oitava e pedir ao Espírito Santo que nos conceda a graça de sermos sempre atraídos por Cristo, pela palavra dele e pelo alimento da vida eterna, que é a Eucaristia. Uma vez que nós desejamos, que nós amamos, que nós temos esse anseio de matar a nossa fome, a nossa sede junto dele, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito e estamos de verdade encontrando o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai, o verdadeiro Senhor, que nos dá, através desse alimento, aquilo que nós precisamos para viver a nossa plenitude dentro da verdadeira religião. Amém.